Bem, hoje eu gostaria de falar sobre como nós podemos executar tarefas em paralelo em Node.js. Você deve estar se perguntando, como assim, cara? Tarefa paralela em Node.js? Node.js é single thread, mas calma, eu vou chegar lá. Primeiro vamos dar um contexto, um cenário. Imagine o seguinte, você tem uma API onde existe uma rota, onde quando você chama, ela faz requisição para um serviço de terceiro de envio de SMS, outro serviço para push notification e outro para e-mail, para você notificar aquela determinada pessoa, esse cliente seu faz essa interação. Cada um desses serviços leva em torno de 4 a 5 segundos para processar o que deve ser feito. E a lógica que está sendo implementada, por exemplo, você deve estar esperando um por um. Qual é o problema disso? Você vai levar mais de 10 segundos só apenas interagindo com esses serviços. Qual é o problema disso? Quando você faz isso, você simplesmente afeta a performance ali da sua aplicação. Existem formas de contornar isso. E quais seriam essas formas? Seria aplicando o conceito de processamento paralelo em Node.js. Por quê? Se o envio do SMS, e-mail e notificação são separados, não separados, são independentes, você não precisa que um seja feito primeiro para o outro ser feito, você poderia colocar os três em sequência para serem feitos, dando uma ideia semelhante como se fossem processos paralelos. Então, antes de eu chegar, aprofundar e mostrar código, eu vou explicar como é que o Node funciona e por que quando eu falo processo paralelo, não é tipo criar processos simultâneos para executar cada tarefa, mas devido à forma que o Node trabalha, eu tenho algo próximo de processos paralelos. Vou pegar essa imagem aqui, onde mostra como o Node funciona. O Node ele é construído em cima da V8 e você tem o Event Loop sendo o coração. O Event Loop ele é single thread. Beleza, até aí ok. Mas então se é single thread, como é que eu consigo fazer processo em paralelo, Thiago? Quando você vai executar, chamar sua API, você provavelmente vai, no método lá, você vai ter as chamadas para a notificação de SMS, a notificação de e-mail, a notificação de push notification dos serviços, e eles vão ser colocados no que nós chamamos de stack, ou pilha de execução. O Event Loop vai pegar isso e vai detectar aqui, nossa, é uma requisição HTTP, é uma consulta no banco de dados, é uma operação que nós chamamos de I/O, input e output, então de leitura de dados, por exemplo. E quando você tem I/O, o que acontece no Node? Ele delega essa tarefa para um carinha chamado libuv. Esse libuv, por baixo dos panos, ele está criando, ele vai pegar aquela tarefa e criar uma thread, que seria essa background thread, para fazer aquela tarefa. Pega e cria uma thread para fazer a tarefa de enviar a notificação via SMS, criar uma thread para enviar a notificação via e-mail, criar uma thread para enviar a notificação via push notification, que é uma tarefa de I/O. E após essa tarefa ser finalizada, muitas das vezes você tem algo que você precisa executar após. Então, que nós chamamos de callback, essa tarefa é colocada na task queue para ser executada. E quando a stack não tem nada na stack, ele é pego as tarefas da task queue e movido para a stack, onde o event loop vai processar. E quando eu falo callback, se você trabalha com Node, ou estudou o Node há um tempo mais atrás, antes de Promise, assim que await, você tinha os callbacks, que eram o quê? Era uma forma de se executar um código após um processo que era considerado assíncrono, de I/O. Depois que essa query for feita no banco, chama o callback com os dados que faz algo. E com isso o Node foi evoluindo, você chegou nas promises. As promises, o callback
fazendo um paralelo ali, o callback seria o código que você coloca dentro do método then das promises. E fazendo um paralelo dessa evolução para atualmente o async e await, imagine que o código que você põe na linha 1, que tem um await, que você atribui pega o retorno e atribui uma variável para usar nas próximas linhas, na linha 2, linha 3, seria esse callback. Seria o código vai ser executado depois que aquela tarefa ali assíncrona, que é considerada de I/O, ali, a requisição HTTP, a consulta no banco de dados, você pegaria e executaria. Então, fazendo um paralelo dessa evolução para você de que, como era callback, depois promise e agora o async await. Então, com isso, então o que nós podemos entender? Levando em conta o que eu falei, foi executar o script. Tem que notificar por SMS, e-mail e push notification. Vai ser colocado na stack aqui com coisas para serem feitas. O Event Loop vai pegar, poxa, isso é uma tarefa que não é uma tarefa que eu vou executar. Eu tenho que delegar para a libuv, porque ela é de I/O. A regressão HTTP para um outro serviço fazer alguma coisa. Então a libuv pega isso e cria background threads, criam threads para executar aquela demanda. E assim, finalizou aquela demanda, ela pega o callback, que seria a ação após aquela demanda, e coloca na task queue. Finalizou o que tem aqui na stack, ele pega o que tem na task queue e coloca aqui na stack para o Event Loop processar. E assim é como funciona o Node.js por baixo dos panos, até onde eu compreendo. Então, o que acontece aqui? Levando para o nosso cenário agora de como executar processos paralelos entre aspas em Node.js. Imagine que você tenha essas tarefas igual eu mencionei, vai ser colocado na stack, e o Event Loop vai pegar, isso aqui não é uma tarefa que eu vou executar, eu tenho que delegar para a libuv, porque é uma tarefa de I/O. Então, ele pega e coloca lá na libuv. Tirou a tarefa que estava aqui em cima. Imagina que tem uma tarefa em cima desse quadradinho de callback com outra tarefa. Pegou ela, tirou daqui. Delegou para a libuv porque era uma tarefa de I/O. Ele pega a próxima. Também é de I/O. Delega para a libuv, que vai criar background threads para cuidar disso. Então, querendo ou não, você acaba que você vai pondo, vai delegando isso para a libuv, então você não tem que ficar esperando uma acabar para a outra começar. Você delega para a libuv e assim que estiver pronto, ele vai pegar, colocar os callbacks na task queue e jogar para a stack para o Event Loop processar. Então, se nós formos levar para um cenário aqui, deixa eu pegar um trecho de código, vamos supor que você tem o que eu chamei de task aqui, é uma tarefa assíncrona, então eu vou fazer com que depois de 5 segundos ele responda. Então, eu tenho duas tarefas dessa. E elas são tarefas que podem ser executadas uma do lado da outra, em paralelo. Eu não preciso esperar a primeira tarefa acabar para a segunda continuar. Então, se eu rodar o script aqui, o que vai acontecer? Daqui 5 segundos, você vai perceber que vai retornar para mim tanto a mensagem, saudações Hi World e Olá Mundo. Por quê? Quando o código foi executado, essa primeira task foi colocada na stack, assim como na imagem, e depois essa aqui também foi colocada. Eventualmente foi olhar, poxa, não é uma tarefa que é para mim fazer. É uma tarefa de I/O. libuv, toma a primeira task. Aí ele vai pegar a segunda, também é uma tarefa de I/O. libuv, toma mais uma. Cria uma background thread para processar isso. Resolve isso para mim. Depois que terminou de fazer o que tem que ser feito, depois daqueles 5 segundos, ela foi resolvida, coloca aqui no callback, que vai, se não tiver nada na stack, ele vai pegar e processar. Ele vai pegar e mover para stack e o Event Loop vai processar. Então, se você for ver o tempo aqui, que é o tempo que eu estou usando o console time, com o console time end, eu fiz isso em 5.12 segundos, praticamente em paralelo. Vamos falar assim, é praticamente em paralelo, porque esse tempo a mais aqui é o tempo que provavelmente o Event Loop está lá, poxa, na tarefa minha, delega lá
Então você conseguiu, em vez de ter que esperar, no exemplo lá da notificação para SMS, e-mail e push notification, você poderia fazer isso, se uma não depende da outra. E você usa um pronuncial por quê? Depois que resolver tudo, você simplesmente retorna a resposta 200 OK para sua API, por exemplo. Então, aqui vou dar um exemplo sem a requisição trabalhar com esse conceito de processamento paralelo, uma após a outra. Se eu rodar aqui o script, se cada um leva 5 segundos, eu vou ter 10 segundos só para executar essas demandas aqui. Vou ter 10 segundos para executar essas duas tasks. Por quê? Porque, querendo ou não, eu só posso executar a segunda após a primeira finalizar, porque eu fiz aquela ideia do async await. Espera essa acabar, para depois o resto do código, a próxima linha, executar. Com isso, levou 10 segundos. Se fosse o cenário que eu expliquei, dando o cenário que eu iniciei a explicação, você poderia ter a tarefa de notificação por SMS, a tarefa de notificação por e-mail e a tarefa de notificação de push notification, dessa forma aqui. Depois que elas finalizassem, você poderia ter um await aqui na frente, deixa eu colocar aqui, await, por exemplo, e na próxima linha seria um retorno ou alguma coisa que você queira fazer após essas 3 execuções terem sido feitas. Ou você pode usar o then, que aqui no caso ele me imprime isso aqui, que é um array com os retornos que foram obtidos quando a promise foi resolvida. Então, com isso vai ser muito interessante para você ali para reduzir o tempo de processamento em algumas tarefas, principalmente tarefas, igual eu falei, tarefas que são independentes ali. Você tem que interagir com 3 serviços distintos, eles são independentes. Você não precisa que um cabe para o outro começar. Então, um exemplo. Ou às vezes, vamos dar um exemplo aqui. Você tem na sua API, você tem que agregar, retornar um JSON que é um resultado de 3 consultas no banco de dados. Cara, essas consultas são independentes, vamos falar assim. A consulta que busca a lista de usuários, a consulta que busca, sei lá, a lista de posts, as consultas que buscam a lista de comentários, eu estou dando exemplo aqui, são independentes. Você poderia usar esse conceito, pôr elas para processar em paralelo. Então, o que você colocaria dentro do pronuncial, cada um do item do array seria uma das consultas. Consulta 1, consulta 2, vamos pôr aqui, consulta 3. E depois de finalizar, você retornaria ali aquele array onde você poderia pegar e tratar isso. Então, a consulta que, se fosse esperando uma por uma, levando em conta que gastasse 5 segundos, tá? Vamos reduzir. 3 segundos, levaria 9 segundos para fazer uma após a outra. Usando essa estratégia de processamento paralelo, usando esse conceito, você vai pôr vamos pôr assim, praticamente uma do lado da outra, porque quando a LibView for delegado para a LibView, ela vai criar uma thread à parte ali para fazer aquilo. Então você vai ter algo para, vamos dizer assim, um do lado da outra, uma tarefa sendo executada do lado da outra. Então, quando finalizar, em vez de 9 segundos, provavelmente você vai gastar 3 e pouquinho, para fazer essas 3 consultas no banco de dados, que vai, querendo ou não, 6 segundos a menos, melhora a experiência do usuário. Aí, nós temos outra... eu mostrei o exemplo, os conceitos, fiz as comparações. Um outro cenário, vamos supor aqui que você tem que notificar por e-mail, você tem um software de e-mail marketing, você escreveu ali Node. Hoje em dia, com a questão de lei de proteção geral aos dados, você tem que mudar a sua forma de trabalhar. Por exemplo, você antes mandava como cópia os e-mails que seriam, vamos falar assim, você está notificando por e-mail, você usava como cópia os e-mails que precisam receber também aquele mesmo conteúdo. Mas com questão de lei de proteção geral aos dados, você acaba tendo um problema que,
Você pode estar expondo um e-mail de uma pessoa para outra pessoa que não é interessante. Então você tem que começar agora a enviar aquele e-mail para cada pessoa sem colocar ninguém como cópia. Exemplo, tá? Estou pondo um cenário aqui. E com isso você tem seu volume cresceu bastante, porque antes se reduzia o volume de e-mails a ser enviado com essa questão da cópia, pondo as pessoas como cópia, até porque podia. Agora, com essa questão de lei de proteção geral aos dados, acaba que você mudou essa forma de trabalhar. Então, é um e-mail por cada. Você delega isso para uma fila de mensageria, que talvez seja a forma que você já está trabalhando. Você tem um consumidor lá processando aquilo. Mas vamos supor um cenário igual a esse de processamento paralelo aqui, que eu estou explicando. Se um e-mail da forma normal, sem processamento paralelo, levar 5 segundos para enviar, para enviar 5 segundos, para enviar 10, você vai levar 50 segundos. Se você for nessa linha de processamento paralelo, imagine que você pegue, cada mensagem tenha 10, vamos falar assim, a mensagem vem com as informações para você enviar 10 e-mails de uma única vez, usando o conceito de processamento paralelo. Então, você vai conseguir cortar, enviar 10, você vai conseguir cair de 50 para praticamente 5 segundos. Então são 45 segundos a menos. Ah, o que você quer interessante? Pensando você ter um sistema onde começa a crescer, ter um volume maior de informações para ele dar, um volume de informações para ele enviar a mais, você teria que incrementar a quantidade de consumidores para enviar e-mail. Você conseguir entregar isso na época. Eu estou usando o exemplo do e-mail porque, por exemplo, ele é muito bom porque uma campanha de e-mail de Natal não pode chegar no Ano Novo. Tem que ser no Natal. Então, você tem que entregar isso em um tempo hábil. E se você você teria que incrementar um número de máquinas ali, onde essa máquina vai ter a aplicação que vai fazer esse envio de e-mail. Talvez, em vez de você incrementar, talvez usando essa estratégia, você reduziria o custo da empresa e da mesma forma conseguir entregar o que tem que ser entregue. Baseado naquele volume que você tem, usar essa estratégia de processamento paralelo, você consegue entregar e mesmo assim evita um custo muito grande de ter que criar novas máquinas se nós formos para a abordagem de processar um por um. Isso está muito lindo, muito maravilhoso, processamento paralelo, mas existe uma desvantagem. Um exemplo da desvantagem do processamento paralelo é se uma dessas promises falharem, ele vai cair no catch. Ele pode ter, por exemplo, se tiver 10 tarefas de notificação por e-mail, um e-mail falhou, simplesmente vai cair no catch. Então você teria um erro, estouraria um erro. Essa é a desvantagem quando você trabalha com a ideia de processamento paralelo em Node.js. Se uma dessas tarefas aqui falharem, ele já vai cair no catch, vai considerar como foi um erro, mesmo as 9 tarefas funcionando e uma dando problema. Essa é uma desvantagem. Aí você tem que analisar no seu negócio. Mas talvez compense, porque se você está trabalhando com fila, talvez não tem problema você reenviar o e-mail. Isso vai ser um caso bem, vamos falar assim, raro disso acontecer. Mas fazendo análise besta aqui, se enviar um por um leva 5 segundos, porque tem que comunicar com o serviço de e-mail, às vezes você tem que mudar algum status no banco de dados, 5 segundos por e-mail. E agora você enviar 10 mensagens, você leva 50 segundos. Se você for para a abordagem de processamento paralelo, então você enviar 10 de cada vez, você gastando 5 segundos, vamos pôr aqui, em 50 segundos, você vai enviar, quando você enviava 10, você envia 100. 5 segundos para cada 10, então são 10 interações. Então você conseguiria, aqui eu estou fazendo um exemplo, eu enviaria 10 e-mails, e aqui eu conseguiria, nesse tempo aqui também, enviar 100 e-mails.
Nesse caso, usando processamento paralelo. Porque a cada 5 segundos eu envio 10 e-mails. Então, aí 10 segundos, foram 20, 15, foram mais X valor. Então, você vai conseguir chegar a cada 5 segundos 10. Então, em 15 segundos, você tem 30 e-mails. É só multiplicar a quantidade que você envia em 5 segundos vezes, no caso aqui, 10, eu cheguei a 100. Então, são 90 e-mails a mais, se eu não estiver errado no meu raciocínio. Então, esse cenário aqui vai funcionar, mas quando você crescer, o volume de informações, o volume de e-mail que você for enviar for crescendo, você vai perceber que você vai ter que incrementar o número de máquinas, ter que escalar essa aplicação que cuida desse disparo de e-mail. Então, isso é um detalhe a se pensar. E você terá custo com hardware. Talvez você pular para essa estratégia aqui, você, você vai conseguir entregar o que você deveria entregar e não gastar tanto. Às vezes, nessa primeira estratégia, chutando aqui, você tem que incrementar mais 2 máquinas. Nessa aqui, inicialmente, você não precisa fazer um processamento paralelo. E levando em conta que você tem a desvantagem daquela questão, se uma tarefa das 10 falhar, ele lança uma exceção, igual eu expliquei. Se levando em conta que é aceitável isso, você vai conseguir manter aquela mesma máquina e se for crescendo, você vai incrementar em custo de hardware muito menor comparado a processar uma por uma. Aqui você vai colocar a cada, vamos falar assim, task de e-mail ficaria, por exemplo, da seguinte forma. Ficaria task e-mail, aí chamaria, passaria as informações para enviar o e-mail para o Joãozinho, aí teria a task e-mail para enviar para Maria, teria a task e-mail para enviar para os outros 8 que faltam aqui, que o exemplo é de 10. Então você conseguiria escalar, fazer com que aquela aplicação sua, aquela parte dos jobs de enviar e-mail, consiga entregar muito mais e-mails sem ter que incrementar custo de hardware ali. Estou dando um cenário aqui. E se fosse um cenário onde fosse OPI e que tem queries que são independentes, você conseguiria reduzir o tempo, que é uma outra vantagem também. O tempo de fazer essas consultas. Se eu tenho 3 consultas, antes eu esperava um por uma, cada um levava 3 segundos, por exemplo, era 9 no total. Usando esse conceito de processamento paralelo, você consegue reduzir isso para 3 e pouquinho, porque não vai ser bem paralelo, igual eu expliquei lá no conceito do como o Node funciona. Ele vem por ver que aquilo é uma tarefa de I/O e delega para LibUV. Então, pessoal, era isso que eu queria explicar. É uma estratégia interessante. Eu já utilizei dela em algumas análises minhas, em algumas tarefas minhas. Eu vi isso em um artigo, achei interessante, apliquei. Eu vou deixar o link tanto do post ali do artigo, tanto de uma palestra também em inglês do Eric Wendell, onde ele pontua essa ideia de processamento paralelo, usando esse conceito que eu estou explicando aqui, onde ele mostra que consegue reduzir bastante. Então, eu queria compartilhar isso e também fazer essa comparação, igual eu falei. Eu usei também nesse conceito que eu tinha um cenário de processar várias informações e quando sua aplicação cresce, no caso dessa de processar e-mail, essas estratégias talvez sejam uma estratégia interessante você conseguir aguentar esse volume sem gastar tanto, tendo que contratar mais hardware para pôr mais aplicações, cópias daquela aplicação para processar o envio de e-mail. Então seria uma estratégia interessante aqui. Então espero ter ajudado com essa questão da parte de processamento paralelo em Node e executar tarefas em paralelo, melhor dizendo, estou falando processamento paralelo, mas é executar tarefas em paralelo. Espero que tenha deixado claro, tenha adicionado mais um conhecimento. Vou deixar os links na descrição, tanto desse código, quanto também dos links de referência que eu usei para estudar quando eu aprendi sobre. E espero ter ajudado.